Olá, pessoal! Estamos na nossa última aula da maratona de transformação pessoal. E eu estou adorando o feedback de vocês. Que bom que muitos de vocês entenderam que o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal são a chave para uma vida bem-sucedida, realizada e feliz. Com essas duas chaves, você vai ter clareza de quem você não é. E assim poderá se desenvolver dentro da sua real essência, conseguindo enfrentar a timidez, articulando melhor a sua interação social, sem se anular, diminuindo a sua ansiedade, pensando mais em agir e compreender exatamente as suas atitudes. Meu nome é Sara Cordeiro e eu sou criadora do método Enneagrama Pessoal. Sou especialista no Enneagrama, psicóloga comportamental e coach. Eu sou muito grata por ter você aqui nessa jornada junto comigo. Se você está chegando agora e ainda não assistiu às outras aulas da nossa maratona de transformação pessoal, dá uma pausa aqui nesse vídeo. Em algum lugar aqui dessa tela vai aparecer o link para a primeira e para a segunda aula. É muito importante que você assista na ordem correta, porque cada aula vai complementando uma a outra. Então, não deixe de assistir e fazer o exercício que eu propus na segunda aula, ok? Eu imagino que depois dessas duas aulas intensas, a tua cabeça já tenha começado a ficar inquieta. E talvez você tenha ficado com mais dúvidas do que certezas. E isso é ótimo, porque muitas vezes nós precisamos parar de dar desculpas e parar de culpabilizar os outros e nos fazer as perguntas certas. A autorresponsabilidade é uma das bases da autoestima e, portanto, as perguntas são importantes no processo. Não as ignore, tudo bem? Nessa terceira aula, eu vou te explicar o que é a famosa ferramenta do Enneagrama. Mostrar como ela pode nos fazer enxergar as coisas que até então não fazia sentido algum. E ela vai te modificar profundamente. Pode ter certeza disso. E para te provar isso, eu quero te mostrar o que a Gabriela, que foi a minha aluna do curso Enneagrama, relatou. Oi, eu sou a Gabriela, fiz o curso com a Sara, de Enneagrama Pessoal. E o Enneagrama é uma ferramenta que está transformando a minha vida, porque eu estou entendendo comportamentos meus que eu tinha desde a infância, e eu não entendia por que eu tinha esses comportamentos. Não só comportamentos, mas também como pensamentos e emoções. Então o Enneagrama está me dando esse panorama geral, né, como um espelho, né, um panorama geral do meu jeito de ser, por que eu tomo certas decisões, por que eu me comporto de tal maneira, por que eu espero certas coisas das pessoas. Então isso está ajudando, o Enneagrama está ajudando a lidar comigo mesma, com as outras pessoas, tendo mais paciência também, entendendo que as pessoas têm comportamentos diferentes, né? Porque elas têm motivações diferentes, e é super importante a gente respeitar isso, ter paciência e entender o que está por trás de cada atitude que as pessoas tomam. O Enneagrama também, nesse sentido, está me ajudando a me libertar de vários padrões que eu tenho, né, emocionais, de pensamento e de comportamento, porque se a gente tem sempre o mesmo comportamento, a gente não vai ter resultados diferentes, a gente sempre vai ter o mesmo resultado. Então, o legal de se libertar dos comportamentos repetitivos é você traçar um novo caminho, uma nova linha de ação que te dá resultados diferentes e mais satisfatórios na vida pessoal e na relação com as pessoas, também no trabalho, né? Porque o Enneagrama ele engloba tudo, todos os nossos setores da vida. Então eu sou super grata a Sara, ela tem uma clareza, uma didática maravilhosa no curso, a gente entende tudo de forma bem clara, ela tem visão
ela sabe reconhecer os comportamentos das pessoas, e isso eu achei maravilhoso. Também me senti super à vontade de fazer o curso com ela, de expor um pouco, né, do meu comportamento, da minha vida. Então, sou super grata e recomendo a todo mundo, porque é maravilhoso. Você percebeu como a Gabriela entendeu para ter resultados diferentes é preciso quebrar padrões comportamentais repetitivos? E é isso que a ferramenta do Enneagrama te proporciona. Uma real mudança, uma real transformação na sua vida e nos seus relacionamentos. E eu sei que você pode ter outras prioridades na sua vida nesse momento. Mas quando é que você vai parar de pensar nos outros, nas outras circunstâncias e começar a prestar atenção em você mesmo? Quando é que você vai se colocar em primeiro lugar e simplesmente parar de seguir contra o fluxo e realmente fazer o que te faz feliz, o que realmente faz sentido para você? Até a minha aluna Isabela, que é psicóloga e já tem um autoconhecimento e um desenvolvimento pessoal, se surpreendeu com a mudança que o Enneagrama fez na sua vida. Olá, meu nome é Isabela Consoli, sou psicóloga, orientadora profissional e coach aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz o curso do Enneagrama em 2018, gostei muito, eu indico e recomendo aí para todo mundo, quem quiser fazer desenvolvimento pessoal, profissional, né, entender um pouco mais seus padrões de comportamento. Eu fiz o curso como psicóloga muito para me ajudar também a ter mais uma ferramenta para usar com os meus clientes, né? Então isso é bem interessante. Mas eu acabei tendo uma ótima surpresa, né? Foi uma grande surpresa para mim, porque eu gostei muito, né? Realmente fiquei muito surpreendida com o conteúdo teórico com o embasamento, né, do Enneagrama. Gostei demais, obrigada Sara por tudo, super atenciosa, muito competente, tá bom? E assim, eu recomendo para todo mundo, tá? Obrigada, tchau, tchau. Quantas pessoas muitas vezes passam anos e anos fazendo terapia, vivendo e revivendo os mesmos problemas, pois não conseguem se livrar dos seus vícios emocionais. E inclusive pode passar a vida toda sem realmente se compreender, se conhecer ou ter um propósito de vida, vivendo um dia após o outro como se estivessem anestesiadas. E é claro que o caminho do desenvolvimento pessoal dói. E é por doer que só vai até o final quem realmente tem coragem. Bate no peito e diz: chega, eu quero mais do que isso. O que realmente está te impedindo de se colocar em primeiro lugar? É o medo? Você acha que consegue resolver todas as suas questões sozinho? É como tentar comer no completo escuro. A comida está ali, os talheres estão ali, mas você não tem clareza de como fazer para garfar e levar até a boca. Imagina só comer no completo escuro, espalhando toda aquela comida, se machucando muitas vezes por não ter certeza de onde o garfo vai encostar. A intenção é boa, mas a execução da refeição é toda comprometida por falta de clareza. Quando seguimos na certeza de que o autoconhecimento não vai nos beneficiar, não vai modificar nada na nossa vida, seguimos na cegueira, na ignorância, repetindo diariamente os mesmos erros de uma vida inteira, andando sem rumo, sem perspectiva de sucesso, de tranquilidade de relacionamentos profundos. Então, se você realmente acha que a ferramenta do Enneagrama não vai funcionar para você, você vai se surpreender. Mas afinal, o que é essa ferramenta do Enneagrama então? Quando nos perguntamos por que eu faço as coisas da maneira que eu faço, ou como posso ter relações mais profundas, ou até mesmo como posso atingir melhores resultados no meu trabalho e me sentir mais realizado, a busca dessas respostas geralmente está associada à necessidade de mudança de atitude e comportamento. Quando descobrimos que precisamos de fato mudar e saber como mudar,
é então que geralmente inicia o processo de autoconhecimento. Buscamos processos que nos auxiliem, de preferência de maneira fácil, rápida e também bastante efetiva. Poder mudar o seu padrão de comportamento é extremamente necessário para o crescimento pessoal. Para conseguirmos atingir um patamar de mudança, é necessário tornarmos conscientes na maior parte do tempo das nossas emoções, pensamentos e sentimentos. Ao fazermos esse movimento, começamos a acreditar na mudança, pois descobrimos, enfim, que não somos reféns desses padrões inconscientes automáticos. O Eneagrama nos possibilita atingir 2 objetivos principais nesse caminho. O primeiro é a capacidade de olhar para si de forma honesta, observar os seus pensamentos, sentimentos, prever e prevenir comportamentos disfuncionais. Em segundo lugar, nos oferece um mapa com instruções claras do que precisamos fazer para atingir um nível de maturidade emocional necessária para o desenvolvimento mais completo e pleno. O Eneagrama é basicamente um sistema de tipologia, referente a 9 principais tipos de personalidade humana. Cada um desses 9 tipos é conectado por um círculo e setas internas que se interligam. O símbolo do Eneagrama possui uma antiga e misteriosa origem, que representa um modelo fundamental de basicamente todas as leis do universo, como a matemática, a física, a geometria e também os padrões egóicos do ser humano. O Eneagrama descreve 3 centros de inteligência, 9 personalidades e 27 subtipos, que propiciam uma excelente visão dos nossos padrões de personalidade. Portanto, nos traz a ideia de que o nosso modelo de funcionamento é como um padrão fixo e repetitivo, da maneira como pensamos, agimos e sentimos. Essas 9 personalidades são representadas por seus vícios emocionais: raiva, orgulho, vaidade, inveja, avareza, medo, gula, luxúria e indolência. Mas esses vícios emocionais não são descritos como os 7 pecados capitais da religião, e sim como sentimentos existentes na humanidade, e estão relacionados consigo mesmo e não com o outro. Esses vícios emocionais acabam motivando cada personalidade a agir ou não agir. Mesmo olhando atentamente, esses padrões eles são difíceis de quebrar por si só, pois estão funcionando automaticamente e inconscientemente por anos e anos. O Eneagrama te ajudará a identificar esses padrões dentro de você, como todo o processo funciona e como pode ser utilizado para mudanças positivas e duradouras. No mundo moderno, sofremos hoje uma crise de identidade e de sentido. Buscamos sempre por mais dinheiro, mais status, mais poder, que são coisas que deveriam nos fazer sentir plenos, satisfeitos, completos e felizes. Mas geralmente isso nos deixa com um sentimento de vazio. Achamos difícil de se conectar com nós mesmos e com os outros e entender o nosso papel no mundo. A sabedoria do Eneagrama nos mostra uma visão de caminho para o crescimento, pois advém do entendimento da verdadeira natureza humana. Por isso, podemos utilizá-lo todos os dias da nossa vida para reduzir a ansiedade, melhorar o nosso senso de propósito e significado da vida. Existe uma tradicional e antiga linha da filosofia que acreditava que a sabedoria da natureza poderia ser expressa através da matemática, aritmética e geometria. Pitágoras e Platão acreditavam que os números e formas simbolizavam princípios divinos. O nome Eneagrama significa desenho de 9, ou seja, um símbolo com 9 pontos, o qual a origem permanece desconhecida
até hoje. O símbolo é composto por 3 formas geométricas: um círculo, um triângulo interno e uma êxade. Juntos, o símbolo comunica a ideia de que vivemos em um universo que está perpetuamente em desenvolvimento. Conhecer e entender o diagrama é fundamental para o sistema do Eneagrama. O símbolo nos indica os pontos de mutação de cada tipo, em situação de estresse e segurança. O símbolo que liga todos os tipos sugere a interação dos tipos laterais em relação ao nosso tipo central. Passamos a entender que cada um possui um filtro e interpreta a realidade de forma diferente. Esse é o princípio básico do Eneagrama, que cada um de nós possui um filtro e que existem basicamente 9 filtros possíveis na realidade, que geralmente estão tão enraizados que muitas vezes nem conseguimos nos dar conta da influência desse filtro no nosso dia a dia. Ainda que esse filtro não tenha sido desenvolvido por acaso, mas para nos proteger de situações aversivas da nossa infância, e que como criança não teríamos outro jeito de lidar com as situações, senão criando esse mecanismo de defesa para nos amparar. E embora essa estratégia tenha sido efetiva na nossa infância, como adultos, teoricamente não precisaríamos mais dela. No entanto, como foi eficaz em um determinado momento da nossa vida, tendemos a repetir o padrão de defesa por ter sido o recurso mais conhecido pelo nosso cérebro para nos proteger. Portanto, se torna um padrão automático pré-estabelecido. Esse mecanismo de defesa pode ser definido como a nossa personalidade ou o nosso filtro, que falamos no início. Esse aspecto geralmente falseia os acontecimentos, pois é a partir desse filtro que enxergamos e interpretamos a realidade. Portanto, a maneira com que a gente se relaciona, interpreta e sente a realidade está diretamente ligado ao filtro que chamamos de eneatipo. O intuito do Eneagrama é de nos fazer olhar atentamente e aprimorar a avaliação que fazemos de nós mesmos. Apenas a observação minuciosa de como funcionamos nos abre um horizonte de informação sobre nós mesmos, sobre nossos hábitos de pensamento e comportamento e a razão pela qual funcionamos assim. Nosso tipo é o que nós pensamos que nós somos. Somente nós mesmos somos testemunhas de nossos pensamentos. Portanto, somente nós mesmos e mais ninguém pode investigar o que se passa dentro de nós. Nosso eneatipo é apenas o ponto de partida dessa jornada interior. O Eneagrama nos ajuda a ir além das nossas limitações do nosso tipo, para a nossa essência. Olhar para os nossos hábitos de comportamento que nos limitam. Assim, o Eneagrama propicia uma compreensão mais profunda de nós mesmos, o conhecimento e autodirecionamento, a empatia e compaixão, otimizando os nossos relacionamentos, nos fazendo ver os outros como eles são e não através das nossas crenças e projeções. A percepção de que é possível aperfeiçoar a nossa personalidade a partir do momento em que a compreendemos e aceitamos a nós mesmos. É essencial e importante ser honesto consigo mesmo. E por meio da autoinvestigação, descobrir o seu tipo de personalidade, conhecer mais sobre si mesmo e como aplicar esse conhecimento para o seu crescimento pessoal. Sendo assim, a ferramenta do Eneagrama te ajuda a entender os relacionamentos de forma mais clara, te faz entender as motivações das pessoas que você se relaciona e qual a melhor abordagem para resolver as situações. O Eneagrama não vai apenas te ajudar no âmbito pessoal, você vai conseguir compreender melhor as atitudes das pessoas que você trabalha e assim pode tirar melhor proveito de cada um, focando nas motivações e eliminando o estresse desnecessário. O Eneagrama acelera o seu desenvolvimento pessoal e te permite ter clareza das motivações e dos comportamentos das pessoas à sua volta.
Você não vai mais precisar fazer anos e anos de terapia para resolver questões simples, como compreender os seus padrões de comportamento e seus vícios emocionais. Você vai conseguir entender tudo sobre o comportamento humano no conforto da sua casa. E quanto custa para você se desenvolver? Uma sessão de terapia custa em média R$ 160. E você precisa de no mínimo 4 sessões por mês. Só aí você vai gastar mais de R$ 600 por mês. Você ainda tem o desgaste do trânsito para pagar estacionamento, gasolina ou pegar um Uber. Podemos aí arredondar para uns R$ 700 por mês. Por experiência própria, muitas vezes nós saímos nos vitimizando ou enganando a nós mesmos e o nosso próprio terapeuta. Quando acaba a nossa sessão de terapia, a gente vai precisar enfrentar o mundo real e lidar com as situações do cotidiano sozinho ou sozinha. E por mais que você comece a entender um pouco mais sobre você, não tem jeito de você obrigar a sua família, os seus amigos, colegas de trabalho a fazerem terapia com você. Ou seja, o seu conhecimento será limitado para si. Se você já é uma pessoa bem resolvida, mas precisa entender e lidar melhor com a sua equipe de trabalho, vai precisar de estratégias de coaching, por exemplo, onde cada sessão custa em média R$ 240. Então você vai gastar em torno de R$ 3.600. E ainda assim, você vai precisar lidar com as peculiaridades de cada indivíduo, porque não vai ter a habilidade de compreender a fundo cada pessoa com a qual convive. E vem cá, você já parou para pensar quanto dinheiro nós gastamos para comprar coisas desnecessárias na tentativa de preencher vazios e sentimentos incompreendidos dentro de nós? Roupas que não precisamos, comidas que vão para o lixo, banalidades que não nos acrescentam em nada. Agora, se você ainda não se sente preparado ou preparada para uma jornada de real transformação, tudo bem. Não se force a algo que ainda não está claro até o momento. Talvez eu abra as inscrições para mais uma turma esse ano ou ano que vem. Enquanto isso, você poderá consumir os meus conteúdos gratuitos disponíveis nas minhas redes sociais. Veja só o que minha aluna Licie, que é professora e usa a ferramenta do Enneagrama na sua sala de aula, relata após ter feito o curso do Enneagrama Pessoal. Olá pessoal, meu nome é Licie e eu vim falar um pouquinho para vocês hoje sobre a minha experiência fazendo o curso do Enneagrama com a Sara. Eu fiz o curso do Enneagrama com a Sara em 2016. Quando eu fiz o curso com ela, eu já tinha alguns conhecimentos sobre o Enneagrama, eu já tinha inclusive feito um outro curso com outra pessoa. E nesse outro curso eu tinha me identificado com um dos tipos do Enneagrama. E depois, lendo e conversando e trabalhando e fazendo depois esse curso novamente com a Sara, eu cheguei à conclusão que eu sou um outro tipo, né? Não aquele que eu imaginei num primeiro momento. E eu acho assim, saber em qual dos tipos eu me encaixo foi muito importante para o meu processo de autoconhecimento. Acho que me ajudou muito no sentido de entender melhor as minhas motivações, entender melhor as minhas fraquezas, entender melhor por que em determinados momentos eu reajo de determinadas formas, porque aquilo é algo do meu tipo, né? E eu acho que além de ser uma ferramenta extremamente interessante de autoconhecimento, ela também é uma ferramenta extremamente interessante para você aprender a lidar e a trabalhar melhor dentro das suas relações interpessoais. Então você entende que você tem algumas motivações que de repente não vão fazer sentido nenhum para outra pessoa que está se relacionando com você. E aí você entender que você tem algumas motivações e que o outro tem outras motivações ajuda a aprimorar esse relacionamento, ajuda a talvez evitar maiores discussões, ajuda a se colocar um pouco melhor também no lugar do outro e entender que ele também está tendo determinadas atitudes porque as motivações dele são outras. Acho que o Enneagrama ajuda a gente a entender isso, ajuda a entender como melhorar realmente esses relacionamentos.
além da parte profissional, né? Então, no meu caso, eu sou professora. E tendo esse conhecimento do Enneagrama, eu consigo perceber que, eu tenho um aluno que é de determinado tipo, eu tenho outro aluno que é de um outro tipo. Então, eu consigo usar as ferramentas que vão motivar os alunos dentro dos seus próprios tipos, né? Dentro dos seus próprios padrões de comportamento. E a Sara também é uma pessoa incrível, que acho que ela dá muita assistência pra gente, assim, desde o momento que a gente decide fazer o curso, e depois ela sempre quer conversar, quer ter o feedback, quer saber como que a gente tá se sentindo com relação àquilo, sempre ajuda a gente a perceber de que forma a gente poderia agir diferente dentro daqueles nossos padrões e se melhorar. Então, acho que é um curso que vale muito a pena, é um investimento para a vida inteira. Eu indico para todo mundo que, se tiver oportunidade, que faça e que pesquise, que conheça, porque realmente é algo muito legal e que ajuda muito no nosso processo, no nosso crescimento, no nosso autoconhecimento. Bem, como você pode perceber, eu não estou aqui te empurrando uma técnica nova e sem embasamento. Eu estou aqui trazendo uma ferramenta milenar que transforma realmente cada um. E como a Alicia falou, você estará fazendo um investimento para você, no seu futuro, na sua carreira, na sua vida. No meu curso presencial, o valor investido é de R$ 997. No curso online, que tem todo o conteúdo do Enneagrama, mais a comunidade exclusiva do Facebook, com lives semanais sobre a ferramenta e todo o processo de desenvolvimento pessoal, sendo 100% online, com acesso vitalício, ou seja, não tem prazo de validade. Você vai poder assistir quantas vezes você quiser. E eu também te dou a garantia de 7 dias para o cancelamento do curso, sem custo algum para você. Se por algum motivo você não quiser continuar o seu processo de desenvolvimento através do Enneagrama Pessoal, é só enviar um e-mail para o nosso suporte e em 48 horas o seu dinheiro estará integralmente na sua conta. O carrinho vai abrir somente na segunda-feira. E durante o final de semana você poderá pensar, analisar se realmente você tem coragem e quer transformar a sua vida. E assim parar de se cobrar, de querer ser perfeito e rígido com você mesmo, parando de se boicotar e finalmente alcançar o sucesso que você merece. Bem, estaremos encerrando por aqui a nossa aula. Como sempre, eu quero te agradecer pela sua presença. Quero agradecer por você ter a coragem de estar aqui comigo nessa jornada. Você pode sempre me encontrar no Instagram e aproveitar todo o conteúdo que eu crio lá para você, com carinho e dedicação. Eu espero ter transformado um pouquinho da sua vida, te mostrando que você é realmente capaz de ir muito além. Um beijo e até a próxima!